carteirinha de sócio do Alejandro Rodrigues. Ele é sócio e torcedor do Olímpia e ainda é presidente da Conmebol, que todas as vezes que tem a oportunidade de prejudicar times brasileiros, eles fazem isso. O presidente do Olímpia falou em 2019, eu sou torcedor do Olímpia desde a minha infância, não havia outra opção na minha casa. Por que não havia outra opção na casa dele? Porque o presidente, um dos maiores presidentes ou o maior presidente da história do Olímpia é pai dele, é exatamente isso. Até quem não torce pro Flamengo viu que esse tal de Roldan, ele apitou o jogo muito mal. O jogo que o Flamengo perdeu pro Olímpia e foi eliminado. Ah, mas o Flamengo não jogou bem. Aí porque não jogou bem, a arbitragem tem que ser horrível. Inclusive o Gabigol, que saiu falando que foi roubado, né, dizendo que a arbitragem é ruim, a Conmebol tá investigando o Gabigol e provavelmente vai aplicar uma multa nele no Flamengo. Ela é suspenso e desfalca a Fluminense nos 2 jogos das quartas de final da Libertadores. Ou seja, a Conmebol já estava tirando o Marcelo, né, de um possível Fluminense e Olímpia antes mesmo de acontecer o jogo contra o Flamengo. Por exemplo, tá multando o Fluminense porque os torcedores do Argentino Júnior no Maracanã chamaram torcedores do Fluminense de macaco. Tá multando por causa disso, né? Cometeram racismo e aí a polícia foi lá intervir e a Conmebol tá multando o Fluminense. Ou seja, os caras estavam lá na torcida deles, sozinhos, brigaram lá, começaram a jogar coisa embaixo na torcida do Fluminense e o Fluminense é culpado. Falar da torcida, né? A torcida que na Argentina pode fazer tudo, no Paraguai pode fazer tudo. Os caras fizeram, como o nosso amigo Gugu, né, falou, tricolor, Réveillon na torcida. Pô, isso aqui não é sinalizador, não, isso aqui é um Réveillon. Começaram a soltar fogos. O torcedor do Flamengo, por exemplo, foi espancado depois do jogo por 7 torcedores aqui, todo mundo batendo, tacando um pedaço de pau e cadeira nele. Se fosse ao contrário, se fosse aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, um torcedor do Olímpia, uma imagem dessa aqui, o que aconteceria com o Flamengo? Vai acontecer com o Olímpia? Nada, né? Não vamos punir o time do papai, né? A questão toda é, o Fluminense não vai só jogar contra o Olímpia nas quartas de finais. Esse jogo é uma guerra contra o Olímpia, é uma guerra contra a Conmebol. Uma instituição, né, que a gente deveria ter orgulho de falar, mas eu particularmente não tenho orgulho nenhum. Uma instituição que tá sempre defendendo e passando a mão na cabeça de torcidas e times racistas. Esse vídeo precisa ser compartilhado em todos os grupos do Fluminense. Todos os torcedores do Fluminense precisam ter consciência da onde a gente tá entrando, com quem a gente vai jogar. Inclusive presidentes e diretorias do Fluminense precisam saber disso. Porque o Olímpia é muito mais do que só um time, né? Olha o que tá por trás desse jogo, que provavelmente vai ser um jogo histórico.